Bom, vamos ler o nosso texto, tá? E depois que nós lermos o nosso texto, nós oraremos, ok? Eu vou abrir aqui minha Bíblia para a gente ler o texto. Nós vamos começar, querido, aqui no versículo 19, né? Do 19, do 20 e 19 só. Só isso, para a gente meditar. E aí a gente vai para a nossa palavra e nós vamos aprender um pouco aqui com as Escrituras Sagradas, tá? A respeito da vida cristã. Diz assim um texto, Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim: Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu já ministrei esse versículo 20, tá bom? O 19. Se você quiser ouvir essa ministração, ela está na ministração da semana passada. Pode procurar aí, quarta-feira passada, você vai ter essa ministração. Então eu não vou me ater a isso, tá? Eu vou me ater só a essa questão do para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas antes de fazer isso, eu queria orar com você. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da sua presença. E eu faço uma oração, Pai. Primeiro, por aqueles que estão me ouvindo agora, ou que ainda ouvirão essa mensagem, Senhor, lá na frente, Pai. Eu oro ao Senhor, pedindo que o Senhor nos conceda a graça de compreender a Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito nos auxilie a compreender a Tua palavra, a sondar o nosso próprio coração, Senhor, a respeito daquilo que nós vamos ouvir, para que a gente possa realmente, Senhor, meu Deus Pai, ver como nós estamos vivendo o nosso cristianismo. O texto a ser pregado é um desafio tremendo, Senhor, para qualquer cristão. E o nosso maior desafio é compreender aquilo que Paulo está dizendo, entender as implicações daquilo que Paulo vai ensinar e ver como nós estamos em relação ao que nós aprendemos ou que nós vamos aprender hoje com a Tua palavra. Com relação a mim, ajude-me a transmitir a Tua palavra com fidelidade, Senhor. Eu abro mão aqui, Senhor, meu Deus, Pai, de toda confiança na carne, Senhor. Eu abro mão, Senhor, meu Deus, de toda argumentação apenas humana, Senhor. E peço ao Senhor que me ajude a transmitir com clareza a Tua palavra, Senhor, de maneira que a Tua palavra possa alcançar o coração dos Teus filhos, gerando transformação e mudança de vida, Senhor. Dar-me graça, dar-me sabedoria e dar-me poder, Senhor, para que eu possa de fato transmitir a Tua palavra, de maneira que os que ouvem sejam abençoados, edificados, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Olha só, esse é um texto, irmãos, esse texto é muito... eu vou usar a expressão provocativa, mas eu não sei se é exatamente isso, porque ele é para causar em nós, queridos, assim, um choque. Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, entendeu? Isso vem dentro de uma argumentação que começou no versículo 12, né? Quem vem acompanhando aqui, essas ministrações, elas estão aqui na minha linha do tempo, aqui no meu feed de notícias, tá bom? Estou na minha linha do tempo, você pode, se quiser dar uma olhada, se tiver interesse, tá? Você pode ir lá, tá? Vem uma argumentação muito interessante. Paulo está escrevendo aos Filipenses, ele está tentando consolar o coração daqueles irmãos, e aí ele vai descrever o que está acontecendo com eles, sabe? É muito interessante, é uma argumentação muito legal, e eu não vou me ater a ela para eu ter tempo aqui para fazer aquilo que eu quero fazer, tá? Olha só, a questão nossa aqui, querido, e foi nisso que nós paramos na semana passada, né? Quando Paulo diz, para mim o viver é Cristo, a questão é saber o que ele quer dizer com isso, entendeu? O que é viver, na verdade? Essa é uma pergunta extremamente curiosa e que às vezes não é feita, entendeu? O que significa viver, na verdade? Aí nós tentamos responder isso aqui, eu vou recapitular aqui algumas respostas, né?
numa tentativa de responder essa pergunta, baseado naquilo que, nas respostas mais comuns em relação ao que significa viver, entendeu? A gente vai dar uma olhada nelas, nós não vamos aprofundar, apenas dar o significado e dizer quais são essas respostas mais comuns a essa pergunta, mas lá no finalzinho a gente vai trabalhar um pouco mais quando nós chegarmos na resposta cristã, tá? Então eu comecei dizendo semana passada, né, que para um grande grupo de pessoas, né, viver, querido, para essas pessoas, viver significa que elas, de maneira bem simples, elas nunca nem sequer pensaram sobre isso. Há um grande número de pessoas que nunca pensaram realmente sobre o que significa viver. Para essas pessoas, a vida ela é só uma mera existência. É uma espécie de condição animal, um estado, né, como de uma planta ou de uma flor, entende? Ela nunca parou e pensou assim, o que é realmente viver? O que significa viver? Elas não param, elas não pensam, elas não meditam sobre isso, entendeu? Elas vão vivendo a sua vida dia após dia, comendo, bebendo, trabalhando, fazendo tudo o que normalmente faz, sem pensar no que significa realmente estar vivo ou se existe algum propósito na vida dela. Eu pergunto logo para você de cara, será que você vive dessa forma? Será que a vida para você está resumido a isso? Comer, beber, trabalhar, dormir, fazer aquilo que normalmente todo mundo faz, mas você nunca parou para pensar no que significa estar vivo? Ou se existe algum propósito na sua vida? Olha, querido, há um grande número de pessoas que vivem dessa forma. Eu não sei você, irmãos, mas olha, essa é uma pergunta que, principalmente para quem é cristão, sabe, para quem está servindo ao Senhor, é uma pergunta que deveria até mesmo nos incomodar. O que significa realmente viver? Será que há um propósito na minha existência? Por que eu estou nesse mundo aqui? Por que Deus me trouxe a esse mundo? Por que Ele permitiu que eu nascesse, na verdade? É uma pergunta que a gente deve fazer, sim, querido, entendeu? É uma pergunta que vale a pena fazer e procurar as respostas para isso. Tá, a segunda resposta, querido, sobre o que é viver, né? Aí eu tenho alguns conceitos. Eu tenho um conceito aqui que é chamado de conceito epicurista da vida. Esse conceito ele pode ser resumido na seguinte frase: comamos, bebamos e alegramos-nos. Eu poderia até acrescentar, né? E morramos também, entendeu? Olha, ele é diferente, ele é parecido com o que eu citei agora há pouco, mas ele é diferente. Embora parecido, não é igual. No primeiro conceito, querido, as pessoas simplesmente elas existem. Elas não têm um propósito de vida. Aqui não. Aqui essas pessoas que seguem esse conceito de vida, essas pessoas fizeram do prazer o propósito das suas vidas. Para estas pessoas, a vida significa uma oportunidade para o prazer. Então, tudo aquilo que propicia prazer para ela será bem-vindo, entendeu? O propósito da minha existência é desfrutar do prazer. Quem pensa assim, querido, não pensa no próximo. Quem pensa assim, pensa em si mesmo o tempo todo. É alguém que vive para si. É alguém que tudo que ela faz pensando no seu próprio prazer. Pensando, mesmo que seja ajudar alguém, ela não faz porque ela tem a compaixão, ela não faz porque ame, ela faz porque ela está pensando que aquela ajuda vai trazer algum tipo de retorno para ela lá na frente, entendeu? É alguém que tudo que faz pensando em si. Isso é o conceito epicurista. Tem o conceito também estoicista. São nomes, querido, que mais para frente talvez a gente veja alguma coisa sobre isso, tá? O estoicismo nós vamos ver mais para frente em algumas pregações, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Esse conceito estoicista, ele resume tudo, querido, que existe e acontece a uma predeterminação rigorosa, entendeu? Tipo assim, tudo já foi
predeterminado, tudo já foi definido, está engessado, não tem como mudar isso, entendeu? O que cabe ao ser humano é suportar resignadamente os fatos da vida. Essas pessoas, querido, elas estão plenamente conscientes de que o mundo é um lugar difícil de se viver, entendeu? Mas elas, de alguma forma, elas aprenderam que viver significa aguentar a dureza da vida e seguir adiante de maneira resoluta. Ela é como se ela tentasse de alguma forma se vacinar contra a dor, contra o sofrimento, contra as decepções da vida, e ela é como um robô. Numa ministração ainda aqui em Filipenses, lá para frente, né, eu falei, essas pessoas, elas são algumas delas, elas estão ligadas a uma corrente doutrinária, querido, que existe, ligada ao espiritismo kardecista, ou então às religiões, né, essas religiões orientais, da China, da Índia, que elas acreditam numa espécie de reencarnação, entendeu? Então você faz de tudo para se manter aqui de maneira resoluta, lidando da melhor forma possível com as circunstâncias da vida, porque você está pensando numa reencarnação, e se você se comportar bem aqui, você volta numa reencarnação, numa situação melhor do que você está aqui agora. Infelizmente, há muita gente que vive isso. Agora, o triste, querido, é saber que às vezes alguns cristãos, até mesmo inconsciente, eles adotam essa filosofia de vida, sabe? Eles vão vivendo a vida, um dia após o outro, suportando a dor, o sofrimento e as decepções da vida como se fosse o propósito de Deus para a vida dessas pessoas. É aqui que algumas pessoas que não entendem a soberania de Deus acreditam que isso faz parte da soberania de Deus. Eu disse isso a vocês, né? Eu vou deixar isso para a administração depois, tá? Isso vai vir depois da administração, senão eu vou entrar em áreas aqui que eu não queria entrar. A minha ideia era só abordar isso de maneira superficial, para que você tivesse uma noção, querido, das respostas que são dadas ao que significa viver, entendeu? E essas são respostas, tá? O conceito místico da vida, querido. A ideia característica do místico é que a vida e todos os seus males têm como causa suprema a carne. Pense numa palavrinha que talvez possa clarear para você a ideia do que eu estou falando aqui. Isso aconteceu no passado, hoje eu não sei se acontece ainda, né? Mas houve um tempo no passado, eu acredito, que as pessoas viviam em mosteiros. Elas olham a carne como a matéria como algo mal, sabe, perverso. Então eles fazem da vida, o propósito da vida deles é subjugar a carne. Para essas pessoas, salvação é subjugar a carne e os seus desejos, entendeu? Então eles vão tentar modificar a carne. Essas pessoas iam para os mosteiros, se isolando de todo o contato social, dos prazeres, de tudo aquilo que era tentação para eles, entendeu? Para que a carne fosse modificada, a matéria fosse mortificada e o espírito e a alma pudessem ter liberdade, então, para desfrutar da comunhão com Deus. Eu não creio que haja, não sei se há alguém assim hoje, entendeu? Mas esse é um conceito muito voltado para a religiosidade, um conceito místico até, na verdade. Muitos cristãos no passado fizeram isso, entendeu? Vamos lá. Eu tenho aqui também o conceito do homem comum, o conceito sobre vida, né, do homem comum. Para o homem comum, querido, a vida significa sua família, seu lar, suas ocupações, suas atividades no viver diário. É um conceito interessante, tá? Que tem um problema com ele, sabe? Mas é um conceito interessante. O problema, querido, é que esse conceito é para muitos cristãos, né? E olha que coisa interessante, né? Esse conceito, a ideia desse conceito na vida de algumas pessoas, querido, tem a ver. Aí eu vou tentar te colocar da seguinte forma, tá? Tem a ver com companheirismo, sabe? Tem a ver com os nossos entes queridos, com a vida no lar, com os nossos círculos mais chegados de amigos. O problema desse conceito que foca na vida, sabe, nas relações familiares, nas relações sociais, nos amigos. O problema desse conceito é que quando um ente querido morre, a pessoa ela entra em colapso, a vida deixa de fazer sentido. Se para ela, querido, viver o viver comum da vida é essa relação familiar, essa relação paternal,
Quando essa pessoa perde alguém, né, do seu ciclo mais íntimo, mais próximo, essa pessoa entra em colapso. Essa pessoa, a vida passa a deixar de fazer sentido. Porque enquanto as pessoas que eu amo estão próximas de mim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu suporto as outras coisas, já desde que eu tenha isso aqui. Uma vez que aquelas pessoas que estão próximas, um delas ou outra morre, aí essas pessoas... Eu lembro de uma vez, querido, olha só. Eu fui uma vez a um velório lá em Imperatriz. Eu fui ao velório e depois fui ao enterro, né? Uma senhora morreu. Eu não conhecia a família, tá? Era um amigo meu que conhecia e eu acabei indo com ele. A senhora morreu e no velório, sabe, aquela tristeza, aquele ambiente sombrio, aquele ambiente pesado, sabe? Os familiares sentindo muito a perda da senhora. Mas até aí tudo bem, o choro, a lágrima, né, o ambiente carregado emocionalmente. Aí nós fomos pro cemitério, querido. Quando chegamos no cemitério, irmãos, eu acho que poucas vezes na minha vida eu vi tanto desespero num velório como eu vi naquele lugar. Eu até acho que é por isso que eu não gosto muito de velório. Eu não gosto de velório, entendeu? Não gosto. Como pastor, às vezes eu sou obrigado a ir, mas, irmão, se eu pudesse, eu não iria, entendeu? Não iria. Eu vi muito desespero, irmãos. Eu vi desespero. Eu vi a filha daquela mulher, ela só não caiu, ela se jogou, na verdade, ela só não caiu lá embaixo no caixão, porque os familiares, alguém pulou nela e a conseguiu segurar. Mas uma das filhas, que se jogou, foi para se jogar dentro da cova, junto com a mãe, entendeu? De tanto desespero, gente desmaiando. Foi uma coisa assim terrível. Quando não é que nós não devamos amar os nossos familiares, queridos, na verdade, se tem uma coisa que a gente deve prezar e prezar muito, é família, né? Amigos, com certeza, mas família acima de tudo, entendeu? Eu acho que a gente deve prezar e zelar demais pelos pais, pelo cônjuge, pelos filhos, né? Pelos irmãos. Eu sei que é comum entre irmãos as brigas, mas é também comum, querido, um amor fraternal, esse amor mútuo entre família é algo impressionante, entendeu? Entre os amigos também é algo muito, muito legal. O problema é que quando a gente faz disso o sentido da vida e nós perdemos alguém que nós amamos muito, aí a vida deixa de fazer sentido. A vida, olha, eu imagino, querido, por exemplo, em tempos de crise como esse, em tempos de mortes, irmãos, ontem eu fiquei assim, eu fui dormir ontem muito pensativo, assim, até falei para minha esposa já, quase 1 hora da manhã, amor, morreram 6.000 pessoas nos Estados Unidos só ontem. 6.000 pessoas só ontem, querido. Meu Deus do céu. Quantas famílias, irmãos, quantas famílias enlutadas, entendeu? Para muitas dessas pessoas, que talvez o sentido da vida esteja exatamente ali no convívio, na relação familiar, para muitas pessoas o mundo delas desabou, o mundo dela ruiu, irmãos, entendeu? Então, esse é um conceito legal, irmãos, até, entendeu? É um conceito bacana, na verdade. Eu acho realmente interessante essa coisa da vida familiar, das ocupações, sabe? Essa coisa do viver voltado para a família. A pessoa que vive ali em volta das suas atividades, do seu trabalho, da sua família, sabe? Uma pessoa até de bem, na verdade, não dada, muita bagunça, mas esse conceito tem um problema, ele não é completo, né? Não é completo. Quando você perde alguém, você tem a tendência de fazer com que sua vida entre em colapso, entendeu? Um conceito semelhante, irmãos, né? Um conceito semelhante é o conceito religioso da vida. Eu perguntei o que é viver, o que é a vida, né? Qual o sentido da vida, e eu estou trazendo a vocês, querido, assim, as principais respostas para essa pergunta, entendeu? Estou trazendo esses conceitos a vocês do que significa viver. Eu tenho aqui o conceito religioso, né? Para tais pessoas, querido, viver significa cumprir seus deveres religiosos. Aí me permita aqui, irmãos, olha, o que nós estamos vivendo hoje no mundo, coloca em xeque, querido, se nós não temos adotado esse conceito da vida, sabe? O conceito de que o viver significa cumprir os seus deveres, entre eles ir à igreja, ir a uma célula, a vida comunitária.
Quando uma pessoa faz disso, querido, a razão da sua existência, e ela chega numa época como essa, de quarentena, onde você não pode ir ao templo, você não pode desfrutar da comunhão dos irmãos como você desfrutava, muita gente entra em depressão, muita gente tem a sua fé abalada por causa disso, entendeu? Mas eu vou ser mais específico aqui, tá bom, querido? Eu vou citar Lloyd Jones, e aqui ele fala de um grupo de pessoas específicas aqui, tá? Que são os pastores. Olha o que o Lloyd Jones diz, olha. Um dos maiores perigos na vida dos pregadores é o de viverem de sua própria atividade. O que ele chama de viver da própria atividade? Está falando do falar, do pregar, do envolver-se na obra da igreja, entendeu? De serem muito ativos no que diz respeito à sua religião. Essas pessoas, quando por algum motivo elas não puderem mais exercerem suas atividades, a vida perde o sentido e elas ficam de mãos vazias. Isso é verdade, irmãos, entende? Imagine um pastor que adoece e ele tem que ficar lá um mês, dois internado, sem poder estar à frente da igreja, sem poder exercer sua liderança, ali à frente, sem poder pregar, sem poder visitar. Irmãos, quando isso é a razão da sua existência, ele entra em depressão, irmãos, ele cai em depressão, entendeu? Porque é muito difícil para alguém que fez, olha, querido, novamente, tanto o conceito do conceito comum sobre a vida, das pessoas que fazem, das ocupações, das suas atividades do viver diário, mas principalmente da relação familiar, entendeu? Que fazem disso a razão de viver, ou de alguém que faz do cumprimento dos seus deveres religiosos a sua razão de viver, quando isso é tirado delas por alguma razão, querido, uma enfermidade, alguma coisa qualquer, entendeu? Irmãos, o mundo vai ruir debaixo dos seus pés. Pastor, mas o que é então viver? Vamos chegar lá daqui a pouquinho, tá bom, gente? Nós temos o conceito radical. Eu não vou falar muito sobre isso aqui não, mas é mais ou menos o seguinte, olha, a radical porque para o cristão, viver não significa nem mesmo Deus. Olha que coisa interessante, né? Você pode até achar isso exagerado, querido, mas não é, tá? Um judeu ou um muçulmano pode sinceramente dizer a você que para ele a vida significa Deus. E com certeza há muita gente no mundo que diz que Deus é o centro da sua vida. Mas esse ainda não é o conceito cristão de viver, irmãos. Aí sim eu chego, depois de muito tempo de relutância, eu chego aqui. O conceito cristão da vida, irmão. Ouça Paulo, sabe, literalmente, irmãos, gritar nos nossos ouvidos. Para mim, o viver é Cristo. Essa é a ideia, esse é o significado de viver, essa é a razão da nossa existência. É lógico que eu vou explicar isso, tá? Algumas coisas com relação a isso. Mas Paulo diz, para mim, o viver é Cristo. Não é a minha família. Veja, irmãos, olha isso, querido. Olha, não é para o cristão, viver não é nem mesmo Deus, nosso Pai, não são os nossos interesses religiosos, não é a minha família, não são as minhas atividades, nada do que foi dito até agora é viver de verdade. Viver significa, querido, Cristo. Cristo. Viver é Cristo, apenas Cristo é vida de verdade. Fora dele não há vida. Não há vida de verdade. Soa estranho para você isso? É isso que Paulo está dizendo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer vai ficar para depois, tá bom? Nós vamos tratar do viver hoje. A palavra viver, irmãos, ela é um verbo. E esse verbo, quando Paulo usou ele está no tempo presente. Sabe o que significa? Significa um modo de viver e de agir. E sabe o que isso quer dizer? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está se referindo aqui, querida, ao supremo valor da vida, àquilo para o que e pelo que ele vive, aquilo sem o que a vida para ele seria sem objetivo e sem sentido. Traduzindo isso em miúdos, Paulo está dizendo que ele ama Cristo de tal maneira, mas ele ama Cristo de maneira tão profunda que esse amor domina tudo, né, e controla tudo que ele faz. Quando Paulo diz, para mim o viver é Cristo, ele está dizendo que o amor dele por Cristo controla e domina
tudo o que ele faz. Esse é o nosso maior desafio como cristão. Eu tenho insistido, eu estive esses dias com alguém exatamente falando sobre isso. Vida cristã é Cristo. Vida cristã consiste em conhecer Jesus. Essa tem sido uma oração minha, querido, uma busca minha. Eu tenho um tempo de oração todos os dias e eu tenho alguns alvos de oração, sabe? Tenho buscado realmente e tenho orado por algumas coisas, mas ultimamente eu tenho deixado um pouco de lado, eu tenho orado menos pelos alvos e tenho tirado mais tempo, querido, exatamente para isso. Buscar conhecer Cristo. Paulo diz em Filipenses, irmão, se você me permite rapidinho, veja, Paulo diz assim, olha, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo. No versículo 10 ele diz assim, olha, o que eu quero é conhecer Cristo. Veja, querido, que há um desejo no coração de Paulo, há um interesse no coração de Paulo, há uma busca, há uma sede no coração de Paulo por esse conhecimento de Cristo Jesus. Ele não se dá por satisfeito. Ele diz isso aqui no capítulo 1, para mim o viver é Cristo, mas quando chega no capítulo 3, querido, ele passa a descrever essa paixão, esse amor, sabe, eu preferia chamar isso de paixão mesmo, uma paixão avassaladora que Paulo tinha por Cristo. Tudo o mais não tinha sentido. Sabe, tudo mais não fazia sentido. Para ele o que fazia sentido era conhecer Cristo, querido. Para ele o que fazia sentido é viver essa paixão intensamente, sabe? Aqui está um homem que ao olhar para a sua vida, nós somos desafiados, querido, na nossa espiritualidade, nós somos desafiados a olhar para nós mesmos, para saber até que ponto nós amamos a Cristo, até que ponto nós, como cristãos, nós desfrutamos de comunhão, de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Esse é um chamado de Deus para nós, irmãos. Eu tenho dito, olha, é importante que a gente cumpra com os nossos deveres como cristãos, sabe? É importante ir ao culto, é importante ir à célula, é importante que as pessoas sejam dizimistas, sejam ofertantes, é importante que as pessoas compartilhem o amor de Deus, mas tem uma coisa, querido, sem a qual tudo isso pode se transformar em apenas mera obrigação religiosa. Se nós não desfrutarmos de uma comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo, se no nosso coração, querido, não houver o desejo de uma relação íntima e pessoal, se não houver essa busca em nós por conhecer Cristo, por desfrutar da relação com Ele, entendeu? Tudo o que nós fazemos se transforma, ou pode, vou colocar dessa forma, pode se transformar num fardo muito pesado. Isso explica, irmãos, o que nós, pastores, presenciamos demais na realidade da igreja. Irmãos, como eu costumo brincar aqui, né? Você quer ver um irmão espiritual, né? Não são todos não, é lógico, né? Não são todos, mas você quer ver alguns irmãos muito espirituais, o culto na igreja dele é 7h30, deu 6h30, irmão, começa, lembra lá de Elias, né? Lá no monte, a pequena nuvem, né? Eu estou vendo ali uma nuvem do tamanho da alma do homem. Aí aquele irmão começa, Senhor, faz chover, Senhor. Começa a cantar logo, né? Faz chover, Senhor, faz chover, Senhor, faz chover. E se aquela nuvem começar a se expandir, o céu começar a escurecer, ele começa a dar glória a Deus. Por quê? Porque ele não quer ir à igreja, irmãos. E ele precisa de uma justificativa para não ir à igreja. E a chuva é exatamente a justificativa que ele precisa para não ir à igreja, entendeu? Por quê? Porque o culto se transformou num fardo. A leitura bíblica é um fardo. A oração é um fardo. Dizimar ao Senhor, irmãos, olha, você quer ver uma coisa interessante? Eu tenho visto muito isso nos grupos de pastores, aqui no Facebook, no WhatsApp, essa coisa toda, sabe? Essa conversa sobre como é que as pessoas vão manter os dízimos e as ofertas em dias se não está tendo culto lá no templo, entendeu? Para muita gente, irmãos,
A quarentena, esse isolamento que nós estamos vivendo, é a desculpa perfeita para ele não dar o dízimo. Eu não estou indo à igreja, por que eu vou dar o dízimo na verdade? Quando uma pessoa diz isso, irmãos, ela está revelando aquilo que está no coração dela. Eu vou repetir para vocês, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quando a pessoa usa, querido, a desculpa de que o templo está fechado, portanto ele não pode levar o seu dízimo, irmãos, isso revela que o dízimo é um fardo extremamente pesado para ela. E que ela está dando graças a Deus por causa da quarentena, sabe? Porque aí ela não se sente na obrigação, ela tem a desculpa perfeita, pastor, mas a igreja está fechada, pastor. Eu citei aqui o culto, a célula, às vezes, entendeu? A oração, muitas vezes, na maioria das vezes, a oração é um fardo, a pessoa não consegue orar, ela não tem a prática, ela diz que não sabe, mas não sabe porque não ora, entendeu? A oração é uma coisa que você aprende orando mesmo. Lá na igreja a gente tem feito isso, entendeu? Nós tínhamos, né, está fechado por enquanto essa questão, nós tínhamos uma oração de 7 a 8. 25 minutos de oração individual, o cara chega ali, vai para um canto, vai orar por si mesmo, depois disso nós vamos para a oração comunitária. Então nós temos, todas as sexta-feiras, nós temos ali 6 alvos, aí eu seleciono toda terça-feira 6 irmãos e eu dou ali 5 minutos para cada irmão orar por um alvo, entendeu? Para treinar os irmãos. Pastor, eu não sei, não se importa, querido, ore, todo mundo vai estar orando com você, mas é importante que você exerça, porque senão, querido, a gente faz... Olha, querido, é interessante isso. Se nós não amamos a Cristo, as atividades cristãs, elas se transformam em fardos pesados. Que talvez no começo nem tanto. No começo talvez porque seja novidade para você, você vai com alegria, aquela coisa toda, mas chega um ponto que você se acostumou. Acostumei com louvor, eu já acostumei com o pastor, né? E aí você começa a achar defeitos, aí a mensagem se transforma numa coisa chata, cansativa, não importa, aí às vezes a gente dá aquela uma de espiritual, né? O pastor não tem unção, o pastor não pula lá no púlpito, o pastor não profetiza, o pastor não sai. Na verdade, querida, é porque isso se transformou num fardo para nós. Para mim, o viver é Cristo. Isso significa que eu amo a Cristo de maneira tão profunda, tão apaixonada, que esse amor controla tudo que eu faço, domina tudo que eu faço. Você me permite encerrar aqui, querido, só para desafiar vocês? Eu queria desafiar vocês. Você que está me ouvindo agora, você que vai me ouvir depois, qual o nível do teu amor por Cristo? O quanto você ama verdadeiramente a Cristo? Pastor, como é que eu sei, pastor, isso? É simples, irmãos. Pense nas atividades mais simples da igreja, mais básicas. Ir ao culto, ir a uma célula, não sei, na tua igreja aqui nós temos célula, ir a uma célula. Convidar alguém para ir ao culto, à célula, ou visitar alguém para compartilhar com ela o evangelho, ou visitar alguém para ir orar por ela. O que mais? Vamos pensar aqui mais, querido. Se envolver com os trabalhos da igreja. Ser um dizimista, sim, um ofertante também. Você faz isso e fazer essas coisas para ti é um fardo? Porque se for um fardo, irmãos, então o teu amor está muito fraquinho, sabe? Teu amor está muito fraquinho. Querido, nós somos desafiados. Eu disse a vocês, essa mensagem é um desafio. Quando Paulo diz, para mim o viver é Cristo, ele está fazendo um desafio a todos os cristãos de todos os tempos, querido. Todo aquele que ouve essas palavras do Senhor, ele vai ser desafiado. E a pergunta que deve vir ao nosso coração, querido, imediatamente é: para mim, viver é Cristo? Pastor, mas eu não entendi o que é isso. Significa que você ama tão profundamente o Senhor Jesus, que esse amor por Ele passa a controlar tudo que você faz, passa a dominar tudo, Ele é preponderante na tua vida.
ele é primordial, ele é central na tua vida, ele é prioridade máxima na sua vida. Sei, irmãos, que a gente passa épocas de crise, eu tenho consciência disso. Os maiores homens de Deus, todos eles, sem exceção, viveram tempos de crise. Mas o próprio nome já diz, tempos de crise, entendeu? Não era o normal da vida deles. Não era o natural. O natural era essa paixão por Cristo. O natural era essa paixão em servir a Cristo, em ser útil ao reino, em fazer do reino a prioridade. Havia sim tempos difíceis na vida desses homens, e que alguns deles sim tropeçaram, se levantaram depois, mas isso era as exceções, irmãos, e não o comum da vida desses homens de Deus. Eu desafio você, querido. Eu desafio você. Será que você ama realmente a Cristo? Será que o teu amor por Cristo faz com que você vá ao templo alegremente? Faz com que você deseje estar em comunhão com os seus irmãos? Será que esse amor por Cristo, querido, faz com que você meta a mão no bolso e passe a ajudar financeiramente a sua igreja, sustentando ela naquilo que ela precisa? Ou será que você é alguém que está ali de longe, só assistindo tudo, às vezes criticando e julgando o que as pessoas estão fazendo? Às vezes tem irmãozinhos que nem têm a sua experiência, que nem têm os seus dons, mas têm muita força de vontade e estão lá, às vezes tropeçando, fazendo errado, mas com muita vontade de servir. E você que sabe estar ali olhando de relance, de canto de olho, às vezes julgando e criticando. Ei, querido, Deus não precisa de juízes. A igreja do Senhor não precisa de juízes. A igreja precisa de servos. Servos que amam o seu Senhor. Servos que estão dispostos a se doarem por completo para ver a obra de Cristo prosperar. É disso que a igreja precisa. É disso que o reino precisa. Para julgar, basta o mundo, irmãos. Basta o mundo. Deixa o mundo julgar a gente. Entendeu? Nós não, querido. A falha disso, irmãos, está no nosso amor para com Deus. Somos muito religiosos. Às vezes fazemos as coisas, mas não temos tempo para Jesus. Viver é Cristo, irmãos. O viver é Cristo. O viver é Cristo. É você a sós do seu quarto com Deus, buscando conhecer Jesus. O que eu quero, novamente eu cito Paulo em Filipenses, o que eu quero é conhecer Cristo. A sublimidade do conhecimento de Cristo faz com que todas as outras coisas que um dia foram importantes para mim sejam como lixo, não tenham significado algum. Eu vou trabalhar isso ainda nessa ministração aqui na próxima semana, querido. E eu vou chegar no capítulo 3 e nós vamos esmiuçar isso, irmão. Nós vamos, estudar isso a fundo, sabe? Então eu queria te desafiar, querido, no nome de Jesus. Irmãos, continue fazendo tudo o que você faz. Sirva, se envolva, vista a camisa, abrace a causa, dê o seu sangue, contribua com o que você puder contribuir, com seus dons, com o seu dinheiro, com seus talentos, com a sua disposição, com o seu vigor. Mas, querido, não descuide da sua relação com Cristo. Não descuide da sua relação, do seu relacionamento com Jesus. Vá a Ele, irmãos. Vá a Cristo. Vá a Cristo. Tire um tempo de oração, buscando conhecer Ele. Eu faço quase todos os dias a oração que Paulo fez aos Efésios, irmãos. Eu faço por mim e faço pelos meus irmãos na igreja. Senhor, dá-nos espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Ou, como eu costumo interpretar isso, Senhor, dá-nos espírito de sabedoria e abra os meus olhos para que eu possa realmente conhecer quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por mim lá naquela cruz. Que haja
no coração de vocês, querido, o desejo de conhecer Cristo. Que essa mensagem que vocês estão ouvindo agora seja usado por Deus para gerar no teu coração, querido, um desejo de conhecer Jesus Cristo. O cristianismo é Cristo habitando em nós. Ou como diz alguém do passado, cristianismo é a vida de Deus na alma do homem. É importante as obras, é importante o envolvimento com a causa, mas tudo é baseado e é fomentado pela vida de Deus na nossa alma, pelo nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, no nosso dia a dia, querido. Eu queria orar com você, encerrando esse momento. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu faço a Ti uma oração, Senhor. Assim como a fome e a sede, Senhor, é tão natural ao ser humano, a ponto dele não precisar pensar, Senhor, meu Deus, em ter que comer para sentir fome, ou em ter que beber. Que assim o Espírito gere em nós, Pai, uma fome e uma sede pelo conhecimento de Cristo Jesus, Pai. Que haja, Senhor, meu Deus, uma inquietação na nossa alma, Senhor, se nós não buscarmos a Cristo. Se nós não nos voltarmos para o Senhor Jesus Cristo, com um desejo sincero e profundo de conhecê-lo e desfrutar da sua presença. Eu te peço, Pai, por aqueles que estão aqui agora ouvindo, ou por aqueles que ainda ouvirão depois, Senhor, no nome de Jesus, Pai, haja no nosso coração, atraia o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Amém e amém.